Olá, Sônia Maria falando de volta com vocês com um assunto que é muito legal. Estamos entrando agora nesse assunto que também tem a ver com os celtas, com o druidismo, como eu falei no outro, mas que trazendo para o nosso dia de hoje, nós vamos estar tentando entender um pouquinho do que é a magia, né? E aí, claro, eu estou falando da magia natural, da magia que é a natureza desse mundo espiritual que está envolto e junto com ela. Eu falava dos 4 elementos, do elemento fogo, o elemento ar, o elemento terra e o elemento água. E sabemos que tem o 5º elemento, o éter, que é um pouco mais utilizado. E hoje eu vou trazer, junto com os elementos, as direções. E aí eu estou falando também dos pontos cardeais. Norte, que é o elemento para os celtas, porque existe a linha do xamanismo que lida diferente. Mas eu, como sigo mais a linha celta, então, na direção norte, ele está ligado ao elemento terra. Pelos estudos da antroposofia, a gente sabe que na direção norte estão esses povos nórdicos, os vikings, esses povos dessas regiões geladas, frias, e que trazem guias espirituais ligado a essa forma de ver o mundo, que é a cultura nórdica. E aí tem a ver com as runas, tem a ver com Odin, tem a ver com uma outra mitologia que difere da celta. E eles estão ligados ao elemento terra. E eles ainda serão uma corrente espiritual que terá uma atuação muito grande no futuro. E nós vemos muitos retornos de pessoas curiosas, querendo compreender essas culturas, assim como os celtas. E aí temos a direção sul. Na direção sul, para os celtas era ligado o elemento fogo. Nessa corrente, pela antroposofia, temos o entendimento que faziam parte os gregos, esses povos mais ligados a uma sabedoria de uma época em que se chegou mais a esse conhecimento que era da alma da razão. E estão ligados também a essa corrente do sul, os egípcios. São assuntos para muitas conversas. Mas eu estou trazendo para vocês hoje as direções e os elementos. Então, o elemento da direção norte, a terra, da direção sul, o fogo, da direção oeste, a água, o elemento água. E aí a corrente que é ligada a esta direção são os celtas. E com eles, o Steiner, quando nos fala sobre essa corrente, nos fala desse povo celta como aquele que segurou uma espiritualidade aqui na Terra, como aquele que viveu uma espiritualidade através do druidismo, para segurar uma força espiritual para que o ser do Cristo pudesse se aproximar da Terra. E temos a direção leste, que é o elemento ar. E claro, a direção leste está ligada às correntes mais orientais. São assuntos que estuda-se na cristologia, na visão da antroposofia. Mas eu estou falando, ou tentando trazer ou desmistificar um pouquinho sobre a magia. Porque a magia, na verdade, ela está presente toda hora, a todo momento. Quando nós, por exemplo, estamos cozinhando,
o nosso alimento, estamos usando o elemento fogo, ou qualquer manifestação que tenha uma fonte que tenha o calor, ali estamos fazendo uma alquimia. Estamos usando a água, estamos usando o calor, o fogo, estamos usando o ar e estamos usando o elemento físico, o elemento terra, que são os frutos que foi dado pela Mãe Terra, pelo reino vegetal ou pelo reino animal. E então, a gente percebe que a magia está presente a todo momento em nossa vida. Não só quando fazemos alimento, mas quando temos algum sentimento, algum pensamento, e que hoje se estuda tanto pela quântica, por todas essas correntes, todos esses grupos ligados à espiritualidade, e que na verdade isso era simples para os celtas porque era o dia a dia deles. E depois, como os druidas, com o aprendizado que eles tinham, eles conseguiam, através de algumas fórmulas, ou de pensamento, ou de emanação, ou de manipulação de alguns elementos, criar fenômenos como raios, trovões, chuva, vento. Eles conseguiam manipular isso, adquiriram uma sabedoria que fazia com que eles conseguissem ter o domínio sobre esses elementos, e isso foi chamado de magia. E isso trouxe o medo. E quando vieram as forças patriarcais, quando vieram essas forças de domínio e de poder que não compreendiam essa forma espiritual de olhar o mundo, que era a forma da mãe, que era a forma de viver junto com esses fenômenos ou esses elementos, eles nos trouxeram o medo, nos trouxeram a sensação, ou deixaram, e está em nós muito forte, principalmente pelas religiões, essa sensação de que isso é do mal, é proibido e é do demônio. E aí que eu digo, na época das trevas, na época da Idade Média, quando a igreja usou do seu poder e muitas mulheres foram para a fogueira. E por que será que foram as mulheres?